Nem toda história começa com aplausos. Algumas nascem em meio ao luto, a dor e a fuga. A história de Mefibosete é uma dessas. Não é uma história de herói que sobe ao trono pelas próprias mãos. É a história de um homem que perdeu tudo antes mesmo de aprender a caminhar, e que mesmo assim foi lembrado pelo rei. Mefibosete era apenas uma criança quando a tragédia o atingiu. Filho de Jonatas, neto do rei Saul. Sangue real correndo pelas veias. Seu destino parecia ser o palácio, os banquetes, as vitórias. Mas o mundo ao seu redor desabou antes mesmo que ele soubesse o que significava ser príncipe. O céu ficou escuro no dia em que a notícia chegou. Seu pai e seu avô haviam morrido em batalha. Em um só momento, a linhagem real foi arrancada pela espada. Em um só golpe, o futuro virou poeira. E no meio do desespero, sua ama o pegou nos braços e fugiu. Mas no corre-corre, no medo que dominava os corações, a criança caiu. E com a queda, algo dentro dele se quebrou para sempre. As pernas não se moviam mais. O menino que um dia correria pelos corredores do palácio agora seria carregado pelo resto da vida. Aleijado, marcado, quebrado, mas a ferida foi além do corpo. O que doeu mais foi o silêncio, o abandono, o esquecimento. Aquele menino de linhagem real foi levado para um lugar distante, esquecido por todos. Um lugar chamado Lodebar. Um nome pesado, um nome que significava terra sem pasto, terra sem palavra, terra de nada. Era um lugar onde não havia esperança. Um lugar para esconder o que ninguém queria ver. Para enterrar vivos os que a sociedade descartava. E foi ali, em Lodebar, que Mefibosete cresceu, longe do trono, longe dos salões do palácio, longe das promessas. Ele não era mais visto como neto de Saul ou filho de Jonatas. Era apenas um aleijado vivendo no esquecimento. Seus olhos não brilhavam mais. Suas palavras eram poucas. Seu futuro, invisível. Quantas vezes ele deve ter se perguntado: por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Por que fui deixado para trás? E talvez você entenda esse sentimento. Talvez você também já tenha sentido o gosto da queda. Talvez a vida tenha te ferido onde ninguém vê. Talvez você viva cercado por pessoas, mas ainda assim, se sinta exilado em sua própria versão de Lodebar. Uma terra seca, sem direção, sem resposta. Talvez sua história também tenha começado com dor, mas deixe-me te lembrar. Deus não escreve finais em páginas rasgadas. Ele transforma ruínas em recomeços. O que Mefibosete não sabia era que mesmo no silêncio de Lodebar, havia uma promessa viva. Uma aliança firmada anos antes entre seu pai, Jonatas, e um jovem pastor chamado Davi, que agora era o rei de Israel. Uma amizade selada não apenas por palavras, mas por propósito. Uma aliança que dizia: mesmo depois da minha morte, cuida da minha casa, protege os meus. O tempo passou. Davi conquistou o trono, uniu as tribos, venceu guerras. Mas em meio ao poder, em meio à glória, havia uma inquietação em seu coração. Algo que não o deixava esquecer. Algo que vinha do passado, da memória do amigo que amou como a sua própria alma. E então, em um dia comum, o rei se levantou e perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta atravessou os muros do palácio, ecoou nos céus, e moveu os céus em direção a um homem que acreditava estar esquecido. Aquilo não era apenas bondade humana. Era o reflexo de um Deus que honra promessas. Um Deus que, mesmo quando você acha que foi deixado para trás, ainda está preparando uma mesa para você. Mefibosete nunca imaginou que seu nome seria lembrado novamente. Nunca pensou que depois de tanto tempo em Lodebar, alguém ainda saberia quem ele era. Mas o céu não esquece dos feridos. O céu não apaga os nomes que caíram. O céu chama de volta os quebrados, para restaurar o que foi perdido. Enquanto o mundo via um homem aleijado, o rei via um herdeiro. Enquanto Lodebar escondia, o trono buscava. Enquanto a dor tentava calar, a aliança falava mais alto. Mefibosete não sabia, mas sua história estava prestes a ser reescrita. Não pelos méritos dele,
Não pelas conquistas, mas por causa de uma promessa feita antes mesmo de ele nascer. Uma promessa que sobreviveria à guerra, ao tempo e à queda. Enquanto Mefibosete se acostumava com o silêncio de Lodebar, algo começou a se mover dentro do palácio. A pergunta do rei Davi não foi apenas uma curiosidade. Foi um decreto, uma ordem real que cruzou corredores, passou pelos servos e chegou até Ziba, um antigo servo da casa de Saul. Davi olhou nos olhos daquele homem e perguntou: "Existe alguém da casa de Saul que ainda esteja vivo?" Ziba hesitou. Talvez não esperasse por aquela pergunta. Talvez imaginasse que o passado de Saul havia sido enterrado para sempre. Mas então ele respondeu: "Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés." Sim, ele ainda existia. Mas mesmo sendo lembrado, foi definido por sua limitação. Ninguém disse seu nome. Ninguém falou de sua herança. Apenas uma frase: aleijado dos pés. Como se sua deficiência fosse sua identidade. Mas o rei não se importou com a limitação. Ele não perguntou sobre a aparência. Não perguntou se ele era forte, se sabia lutar, se ainda carregava traços da realeza. Davi apenas disse: "Tragam-no até mim." O chamado foi liberado. E o que era esquecido em Lodebar agora era procurado pela carruagem real. Uma comitiva saiu do palácio. E enquanto os soldados se aproximavam daquela terra seca, algo mudava, no mundo espiritual. Um tempo de vergonha estava prestes a terminar. Um tempo de recomeço estava para começar. Mefibosete viu os cavalos chegando, viu os soldados se aproximando, e seu coração disparou. Não havia como fugir. Não havia como se esconder. Quando se vive nas margens por tanto tempo, é difícil acreditar que alguém possa estar vindo por causa de você. Ele talvez tenha pensado: "Vão me matar." O rei quer acabar com a linhagem de Saul, porque era comum naquele tempo que novos reis eliminassem os descendentes do trono anterior. Mas Davi não era como os outros. Davi não agia com vingança, mas com aliança. E assim, Mefibosete foi levado, arrastado de volta para a cidade de onde um dia sua família reinou, Jerusalém, a cidade real. E agora, ali estava ele, diante do rei. Suas roupas eram simples, suas pernas imóveis, seu rosto marcado pela vergonha. Um homem que vivia escondido, agora exposto diante do trono. Mefibosete caiu com o rosto em terra e disse: "Eis aqui teu servo." Ele não se via mais como filho de Jonatas, nem como neto de Saul. Não se via como herdeiro de nada. Apenas como um servo, quebrado, medroso, esquecido. Mas o que ele ouviu naquele momento mudou tudo. "Não temas, Mefibosete, porque certamente usarei contigo de bondade por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei a ti todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa." Silêncio. Mefibosete não soube como reagir. Como alguém que passou a vida inteira esquecido pode acreditar que será tratado com honra? Como alguém que se considerava um cão morto, como ele mesmo disse, pode aceitar a graça de um rei? Mas esse é o ponto. A graça nunca se baseia no que você pode dar, mas no que já foi prometido. A bondade de Davi não era movida por merecimento. Era movida por uma aliança. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você, hoje. Talvez você tenha vivido tempo demais em Lodebar. Talvez tenha se convencido de que nada mais vai mudar, que o que foi perdido está perdido para sempre, que as promessas ficaram no passado. Mas escute, quando o rei chama é porque o tempo da vergonha chegou ao fim. Quando o rei te procura não é para te punir, é para te restaurar. Não é para te julgar, é para te levantar. Mefibosete foi levantado da poeira, foi tirado da sombra do esquecimento. E naquele dia, ele ouviu palavras que não ouvia desde criança. Ele foi chamado de filho, foi chamado de herdeiro, foi colocado à mesa, não como um convidado passageiro, mas como alguém que teria um lugar permanente. Você consegue imaginar o impacto disso?
Aquele que rastejava entre os escombros agora se sentava ao lado dos filhos do rei. Aquele que era desprezado agora ouvia sons de honra. Aquele que se via como um cão morto agora era visto como parte da realeza. Porque onde o mundo vê limitação, Deus vê propósito. A mesa do rei é um lugar de igualdade. Quando Mefibosete se sentava, suas pernas aleijadas ficavam debaixo da mesa, invisíveis. Ele era como os outros. E talvez essa seja uma das maiores mensagens dessa história. Na presença do rei, nossas cicatrizes não nos definem. A graça cobre a vergonha. A honra cobre a dor. Ele não precisou provar nada. Não precisou conquistar. Não precisou se justificar. A aliança falava por ele. E o rei se lembrava de uma promessa que o tempo não apagou. Mefibosete foi levado da poeira para o palácio, de Lodebar à mesa do rei. Aquela jornada não foi apenas geográfica, foi espiritual, foi emocional, foi uma travessia da vergonha para a dignidade. E ali, no coração do palácio de Jerusalém, ele descobriu algo que nunca imaginou. Existe lugar para quem carrega marcas. Existe mesa para quem achava que não tinha mais valor. O tempo de viver esquecido havia acabado. Agora, todos os dias, ele se sentava ao lado dos filhos do rei, na mesma mesa, comendo do mesmo pão, compartilhando da mesma honra, mesmo sem poder andar, mesmo sem ter força nas pernas. Ele não foi curado fisicamente, mas foi restaurado por dentro, porque a verdadeira cura começa na alma. Pense nisso. Mefibosete ainda carregava as limitações, mas agora, essas limitações já não o impediam de viver o propósito. As marcas estavam lá, mas a mesa também. E a presença do rei fazia tudo mudar, porque quando Deus te coloca em um lugar, nem a deficiência, nem o passado, nem a opinião dos outros podem te impedir de permanecer. E é aqui que a história se torna ainda mais profunda. A Bíblia diz que Mefibosete passou a habitar em Jerusalém. Ele não voltou mais para Lodebar. Porque quando o rei te dá um novo lugar, você não precisa mais viver escondido. Você não precisa mais se alimentar de migalhas. Você pode desfrutar da abundância da mesa real. Todos os dias Mefibosete via os rostos dos filhos do rei. Todos os dias, ele ouvia palavras de honra. Todos os dias, ele sentia o cheiro do pão fresco, da carne preparada, do vinho servido com alegria. Ele não estava ali como um servo. Ele estava como um filho adotado pela graça. Mas é importante lembrar, isso só aconteceu por causa de uma aliança. Davi havia feito um pacto com Jonatas, um compromisso de fidelidade, e mesmo depois da morte de seu amigo, o rei permaneceu fiel. Ele honrou a promessa mesmo quando todos já tinham esquecido, porque a fidelidade verdadeira não depende do tempo, ela resiste ao tempo. E da mesma forma, Deus também fez uma aliança conosco. Uma aliança que não depende do nosso desempenho, nem da nossa perfeição, mas uma aliança selada por amor, sustentada por graça e confirmada pelo sangue do Cordeiro. Uma aliança que diz: mesmo que você esteja caído, eu vou te levantar. Mesmo que você tenha sido esquecido, eu ainda me lembro. E mesmo que você se veja como indigno, eu te chamo de filho. Quantas vezes você já sentiu que não pertence, que não tem valor, que sua história acabou? Quantas vezes você já acreditou que as promessas de Deus eram para os outros, mas não para você? Hoje, o Espírito do Rei está te dizendo: você tem um lugar na minha mesa, não porque você merece, mas porque eu decidi te amar. Mefibosete representa todos nós, quebrados, limitados, feridos, mas também representa aquilo que Deus pode fazer com alguém disposto a aceitar o chamado. Porque tudo começou com um sim mesmo com medo, um sim mesmo sem entender, um sim diante da presença do Rei. E talvez seja isso que Deus está esperando de você. Um sim, um passo de fé, uma resposta sincera ao convite que ainda ecoa no coração daqueles que ouvem. Onde está aquele que ainda resta da casa de Jonatas, para que eu use de bondade com ele? A graça está procurando por você.
A bondade está batendo à sua porta. O rei está te chamando. E quando ele chama, é para mudar a tua história. Mefibosete não apenas comeu à mesa, ele viveu o restante de seus dias como alguém restaurado, com terras restituídas, com honra diante dos homens, com dignidade devolvida. O que o tempo destruiu, Deus reconstruiu. O que o medo aprisionou, Deus libertou. Não importa quão fundo seja o seu Lodebar. Não importa há quanto tempo você vive escondido. Quando o rei decide te levantar, ninguém pode te manter no chão. O tempo passou. A vida seguiu no palácio. Mefibosete agora andava entre os príncipes, sentado à mesa, cercado por honra, mas não se tratava apenas de conforto. Tratava-se de redenção. O que havia sido perdido na queda, o rei havia restaurado. O que o medo havia roubado, a fidelidade do trono devolveu. E isso nos revela algo poderoso. A fidelidade de Deus não está presa à lógica humana. Ela rompe expectativas, ultrapassa gerações, desafia diagnósticos, vence o esquecimento. Deus não se esquece de uma aliança. E mesmo quando tudo parece silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando a mesa, movendo corações, enviando resposta. Davi honrou a promessa feita a Jonatas, mesmo anos depois da morte do amigo. Porque o caráter de quem é fiel permanece firme, ainda que tudo ao redor mude. E se um rei terreno foi capaz de tanta lealdade, imagine o que o Rei dos Reis é capaz de fazer por amor a você. Mefibosete nos ensina que a graça pode nos alcançar, mesmo quando não conseguimos andar até ela. Foi Ziba que o carregou. Foi a bondade do rei que o buscou. Ele não implorou por misericórdia, não fez promessas em troca. Ele apenas foi encontrado. Da mesma forma, o amor de Deus te encontra mesmo quando você se sente imobilizado pela dor. Ele te vê quando ninguém mais olha. Ele te chama quando o mundo te esquece. Ele sussurra o teu nome quando a vergonha tenta te calar, porque a graça não depende da sua força, ela depende da promessa. E preste atenção. Quando Mefibosete foi chamado, ele se apresentou dizendo: "Quem sou eu, para que o rei olhe para um cão morto como eu?" Ele carregava uma identidade quebrada. Via a si mesmo como um fardo, como alguém sem valor. Mas Davi não viu um cão morto. Davi viu o filho de Jonatas. Viu alguém ligado à aliança. Viu propósito onde havia desespero. É exatamente assim que Deus olha para você. Ele não te enxerga pelos teus erros. Ele não te define pelas tuas quedas. Ele vê Jesus em você. Ele vê a cruz, a redenção, o sangue que foi derramado. Ele vê o que você ainda vai ser. Ele vê o filho que ele nunca deixou de amar. Talvez você esteja hoje em um Lodebar emocional, sem sonhos, sem esperança, sentindo-se longe de tudo. Mas há uma carruagem a caminho. Há uma palavra vindo do céu. Há um chamado sendo ecoado dentro da sua alma. Volte à presença. Sente-se à mesa. Há um lugar reservado para você. E esse lugar não é por mérito, é por graça. Não é por posição, é por aliança. Não é porque você fez tudo certo, é porque o Cordeiro já pagou o preço. E quando ele estende a mão, nenhuma acusação do inferno pode impedir sua restauração. Mefibosete teve sua vida transformada por causa de uma promessa antiga. E essa promessa o alcançou no tempo certo. Hoje, há uma promessa ainda mais poderosa, te cercando. A promessa da nova aliança. Um pacto firmado pelo próprio Deus, com sangue incorruptível, que garante perdão, cura, liberdade e um lugar na mesa eterna. E não importa o que tiraram de você. Deus é especialista em devolver. Ele devolve honra, devolve paz, devolve o tempo perdido, devolve a visão, devolve o brilho dos olhos, devolve a dignidade, devolve o chamado, devolve os sonhos. O que o inimigo quebrou, Deus reconstrói. O que o mundo desprezou, Deus valoriza. O que você pensou que tinha acabado, Deus diz: está apenas começando. Hoje é o seu dia de se levantar, de sair do esconderijo, de responder ao chamado, de dizer: eis-me aqui, Senhor,
Hoje é o dia de calçar os sapatos da graça, vestir o manto da justiça e caminhar, mesmo com marcas, mesmo com limitações, rumo ao seu lugar na presença do Rei. Porque no reino de Deus não há descartáveis, não há esquecidos, não há inválidos, há filhos, há herdeiros, há convidados de honra para a mesa que nunca se esvazia. Mefibosete comeu com o rei todos os dias da sua vida, e você também pode, porque há um lugar com o seu nome escrito, uma cadeira esperando, um banquete preparado, e quando você se assentar vai perceber, as marcas continuam, mas a dor foi embora, a memória da queda existe, mas o peso da vergonha foi arrancado. Você não é definido pelo que perdeu, você é definido por quem te encontrou. E hoje, aquele que nunca quebra promessas, te chama para perto e sussurra ao seu coração. Sente-se à mesa. Você sempre teve um lugar aqui.